Olá a todos, bem-vindos ao Arte Matemática, eu sou o Nicolas e nesse mais novo episódio da nossa série sobre sequências eu vou explicar um pouquinho para vocês a noção de valores de aderência, ok? Então vocês vão ver que é uma noção que a gente acabou já falando um pouco no vídeo anterior, né, quando eu falei sobre subsequências no geral, ok? Então eu vou definir o que são os valores de aderência de uma sequência, né? A gente vai ver dois teoremas, sendo que vocês vão entender bem que a gente acabou já demonstrando ele no passado, né? Vocês vão ver isso com a definição de valores de aderência. O segundo é um teorema um pouquinho mais abstrato, tá? E depois dois exemplos assim para vocês verem que na verdade são utensílios que a gente acabou já vendo, tá? Mas a noção de valor de aderência é muito importante do ponto de vista topológico para o futuro, ok? Então eu prefiro fazer esse vídeo agora porque a gente já está falando sobre isso, né? Mas vai ser uma noção mais utilizada apenas no futuro. Ok? Então, o que que é valor de aderência? Então, a gente considera uma sequência, tá? Ela pode ser real ou complexa. E x vai ser um valor de aderência. Ok? Então, quando eu escrever v.a nesse contexto aqui, é valor de aderência, tá? Para não passar minha vida escrevendo. Então, x é um valor de aderência de un. Se existe uma subsequência vn de un, ok? Então, noção de subsequência a gente já viu nos vídeos anteriores, tal que o limite dessa subsequência é igual a x. Então, o que é um valor de aderência de uma sequência? Nada mais é do que o limite de suas subsequências. Ok? Então, agora eu vou apresentar o primeiro teorema e agora a gente vai entender bem o que é um valor de aderência. Então, o primeiro teorema diz que se o n tende a L, tá? Então nossa sequência converge em um limite da reta dos reais estendida, L vai ser um valor de aderência e ele vai ser apenas o único, ok? Então isso vem junto com a nossa noção de subsequência, né? Então eu tinha demonstrado que uma sequência ela tende a um limite se todas as suas subsequências tendem ao mesmo limite, ok? Então no caso é uma consequência, né? Se o n tende a L, todas as subsequências tendem a L, né? Já se as subsequências possuem limites diferentes, então o n não vai ser convergente, ok? Então a gente vê isso bem claramente com, por exemplo, a, a sequência alternada, então menos 1 potência n dividido por n, ok? Então a gente sabe que isso daqui tende a zero, né, porque a gente considera o valor absoluto aqui, né, 1 sobre n tende a zero, então a gente mostra que, na verdade, o conjunto dos valores de aderência vai ser o conjunto zero apenas, ok? Porque a sequência tende a zero, então todas as subsequências tendem a zero, a sequência par e a sequência ímpar, ok? Já se, por exemplo, temos uma sequência que não tende, subsequências que não tendem ao mesmo limite, então o valor de aderência, o conjunto de valor de aderência vai ter mais elementos, beleza? Então a diferença entre convergência de subsequência e valor de aderência é isso, porque o valor de aderência são valores, né, que então no caso temos uma sequência que, por exemplo, ela oscila dessa maneira assim, ok? Então tem, por exemplo, temos aqui 1 e aqui temos menos 1, né? Então, obviamente, essa sequência ela vai ser variável, né? Ela vai estar assim, pá, 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 pá. Então a gente sabe que a sequência UN não tem limite, porque ela vai variar entre 1 e menos 1, né? Mas a gente pode falar que o conjunto dos valores de aderência dessa sequência vai ser menos 1 e 1, ok? Então essa é a noção de valor de aderência. Então vamos demonstrar esse teorema um pouquinho mais abstrato que diz que se temos o n uma sequência real e A que pertence às retas dos reais estendida, A é um valor de aderência C somente C, ok? Então condição de equivalência, para toda vizinhança de A exista uma infinidade de índices de n tal que o n pertença a essa vizinhança. Então esse teorema o que quer dizer é que se temos um valor de aderência, então por exemplo temos um 1 aqui, né? Temos uma sequência que tende a esse 1, né? Mas ela é variável, né? Então ela pode tender também a menos 1, ok? Suponhamos que temos menos 1 e 1 como valor de aderência, né? Então, no caso, eu desenho ela de uma maneira errada, né? Mas vocês entendem bem, ela varia, pá, 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 pá. Então ela varia assim, ela faz isso, por exemplo, ok? Então, o que eu quero dizer é que quando a gente vai ter um certo índice n, tá? Bem longe, um certo índice n, tal que, por exemplo, perto do valor de aderência 1, né, a gente vai ter uma infinidade de pontos que vão estar bem próximos a 1, então que vão pertencer à vizinhança de 1 aqui, beleza? E a mesma coisa para menos 1, ok? Então, isso que a gente chama de caracterização dos valores de aderência. Então, a gente está definindo, né, uma condição de equivalência para a gente entender bem o que é um valor de aderência. Beleza? Então a demonstração aqui é um pouquinho
vamos dizer, abstrato, tá? Mas não nenhum mistério. Primeiro, como é uma equivalência, a gente vai resolver por dupla implicação, né? Então, primeiramente, a primeira implicação vai ser que uma sequência, uma subsequência U de φ de n tende a implica que vamos ter uma infinidade de índices n, tal que temos o n que pertence à vizinhança, ok? Então, eu vou supor que existe uma subsequência UN de K, tá? Então, UN índice K, tal que essa subsequência tende a A, beleza? E a gente vai considerar uma vizinhança. Então, eu vou falar qualquer vizinhança V de A, tá? Então, o que seria uma vizinhança de A? Pode ser, por exemplo, uma bola de centro A e de raio epsilon, tá? Então, lembre-se, né? Um valor tende a um valor A, né? Isso quer dizer que ele pertence a essa bola aqui, então é a definição de limite de um espaço topológico, né? E o raio pode ser bem pequeno, então a gente considera um raio epsilon, ok? Como pode ser também num espaço métrico se A igual a mais infinito, porque A pode ser igual a mais infinito, então pode ser, por exemplo, o intervalo aberto grande A, né, um certo índice A até mais infinito, por exemplo. Então isso daqui é uma vizinhança de A, e a gente considera qualquer uma. A gente escolhe qualquer uma, ok? Então, por definição de UN de K, né, por construção dessa subsequência UN de K, então a gente sabe que vai existir um certo grande K, tal que para todo pequeno k maior ou igual a esse grande K, vamos ter o n de k que pertence a essa vizinhança, ok? Porque ele tende a A, ok? Então isso aqui já implica que vamos ter uma infinidade, tá? Então quando a gente fala de o n de k, isso daqui mostra uma infinidade de índices, tá? Porque k varia, então para todo k maior do que k vai existir um grande K, né? Então isso daqui mostra uma infinidade de índices, beleza? Então a gente mostrou o primeiro lado da implicação. Agora, por outro lado, né, a gente vai supor que para toda vizinhança V de A vai existir uma infinidade de N, né, e a gente quer mostrar o outro lado, então que vai converger isso para A, que seria uma flecha, né, então vai converger para A. Então a gente vai construir uma subsequência que tende a A. Então, temos dois casos, eu vou estudar só um, tá? O caso A pertence aos reais, depois o outro caso seria A igual a mais infinito, mesma coisa para A igual a menos infinito. Beleza? Então a gente vai considerar como pode ser é, para toda a vizinhança, então a gente vai considerar para todo K que pertence então entre 1 e N, então vai ser o nosso índice que vai variar entre 1 e N, vamos ter a vizinhança índice K, que vai ser igual a uma bola de centro A e de raio 1 sobre K. Okay? Então a noção de 1 sobre K, 1 sobre R, aqui sempre voltando quando a gente tem demonstrações com a noção de distância topológica. Ok? Então, por hipótese, a gente vai ter que para todo K, isso vai implicar então que temos um N que pertence aos naturais, tal que temos o N que vai pertencer a V de K, né, por definição da vizinhança. Então temos o N que vai pertencer a uma vizinhança índice K, e a gente vai construir uma sequência NK, né, crescente, então ela vai ser maior do que NK menos 1, ok? E vamos ter então o N índice K que vai pertencer a essa bola. Então vai pertencer à bola de centro A e de raio 1 sobre K. Ok? Então isso implica o quê? Isso implica que vamos ter o valor absoluto de UNK menos A, que vai ser inferior ou igual a 1 sobre K, né? Por definição dessa bola aqui, então é inferior a 1 sobre K. Então isso implica que o NK tende a A. Ok? E a gente demonstrou a segunda implicação, então a gente demonstrou uma equivalência. Ok? Então o que quer dizer esse teorema? É exatamente o que eu expliquei aqui. Né? Então se a gente considera, por exemplo, uma sequência menos 1 potência n mais 1 sobre n, vocês sabem que a sequência par vai tender a 1 e a sequência ímpar vai tender a menos 1. Então, temos dois valores de aderência, ok? A sequência em si não tem convergência, né? Ela não possui um limite, mas a subsequência sim. Né? Então, temos dois valores de aderência. Então, por exemplo, a partir de 1, né? Então, toda vizinhança de 1 vai conter uma infinidade de termos de UN, né? Porque ele vai tender a 1. Mesma coisa para menos 1. Ok? Então esse foi o vídeo de hoje. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Realmente é um vídeo, vamos dizer, simples na prática, é difícil na teoria, mas ele é simples na prática porque valores de aderência são objetos que a gente já manuseou, né, indiretamente, sem ter um nome para eles, beleza? Mas é bem importante vocês entenderem essas noções, principalmente esse começo de demonstração topológica aqui. Beleza? Então, muito obrigado por ter assistido.